Olá a todos! O tema do nosso grupo é Medo e Segurança nos Centros Urbanos. Grupo formado por Alexandre Ferreira, Danilo Chaves, Caroline Uchoa, Poliana Valquíria, Tássia Natália. O medo na cidade não é recente. Este sentimento, na verdade, acompanha os seres humanos desde os tempos mais remotos e trata-se de uma reação natural diante de uma ameaça ou sensação de perigo. No entanto, o medo na cidade transformou-se em medo da cidade e, nos últimos anos, passou a determinar as transformações na configuração socioespacial destes ambientes. A cidade, então, antes construída para corrigir o caos aparente e assustador da natureza, há algum tempo passou a ser visto como um ambiente ainda mais selvagem e aterrorizante. Aqui faremos uma introdução histórica. Para entender essa transformação, é preciso, antes de tudo, compreender como surgiram os grandes centros urbanos. As cidades têm origem no período pré-histórico, mas passaram a ter maior expressão e importância a partir da Revolução Industrial, onde sofreram processos de urbanização e modernização e tornaram-se o local principal da produção do capital. Com isso, grande parte da população rural de todo o mundo partiu para esses centros em ascensão em busca de trabalho e melhores condições de vida. No entanto, o aumento populacional e sua concentração nas áreas urbanizadas não foram acompanhados por serviços que garantiram o suprimento das necessidades básicas de todos, principalmente nos países que tiveram uma industrialização tardia. Em países como estes, como foi o caso do Brasil, a vigência de um sistema político-econômico excludente, o capitalismo, provocou ainda mais a proliferação de diversos problemas sociais, como a pobreza, o desemprego e a favelização, atingindo predominantemente as camadas populacionais de baixa renda, gerando o aumento da criminalidade e, com isso, do medo. Atualmente, com este sistema político-econômico consolidado, percebe-se também uma nova forma de agir social, onde a competição e o individualismo intensificam ainda mais essa dicotomia entre inclusos e exclusos, que alimenta a violência no meio urbano. E esta nova ordem mundial, a ordem do medo, provocado pela violência estrutural, vem transformando os aspectos paisagísticos e as formas de utilização do espaço urbano. Isso gera um novo cenário de relações e novos espaços, onde pessoas de diferentes classes sociais, mesmo próximas, estão separadas pela materialidade desse sistema. Um exemplo disso seria o cenário do Shopping Rio Mar e as comunidades do seu entorno, a comunidade do Bode e Beira Rio. Aqui se ilustra bem como as classes sociais diferentes, mesmo tão próximas, são tão separadas devido a esse sistema instaurado. As pessoas da comunidade, muito provavelmente, não se sentiriam tão confortáveis frequentando o shopping por conta da diferença social, pela sensação de não pertencimento àquele espaço e pelo medo da reação dos usuários padrão do shopping. Enquanto os usuários, frequentadores do shopping, sentiriam medo a circular pela comunidade. E este medo está muito atrelado à construção do medo no imaginário dos indivíduos. Entende-se, então, que a existência da criminalidade ou a percepção da possibilidade de um crime ocorrer que gera esse sentimento de insegurança no usuário do meio urbano, correto? Então, para sentir-se seguro em um ambiente, o indivíduo deve ter confiança que nada de adverso irá lhe acontecer. Mas nós, como usuários dos grandes centros, sabemos que não é bem o que acontece. Aqui no Brasil, a segurança pública é um serviço que deveria ser garantido igualmente a todos pelo Estado, segundo a Constituição Federal. Mas tal serviço não tem sido capaz de conter o problema da criminalidade violenta, o que abriu espaço para o crescente e lucrativo mercado privado da segurança. A cada dia que passa, são produzidos novos aparatos de proteção, como câmeras de vídeo, central de alarme com sirenes, sensores infravermelhos, vídeo porteiro e outros.
Esse mercado privado de segurança criou no meio urbano uma tecnosfera da segurança, onde o indivíduo só se sente seguro por meio de artefatos tecnológicos de proteção, acompanhada por uma prestação de serviços privados de segurança e modelos habitacionais que tentam reproduzir um ideal de vida intramuros, além de outras medidas oferecidas no mercado global. E como consequência da tecnosfera, surge a psicosfera da insegurança, que seria a sensação de insegurança quando não há estes tipos de artefatos no meio urbano. Da descredibilidade no sistema de segurança pública, dos crescentes índices de criminalidade e da indústria da segurança, outros elementos que constroem o imaginário do medo e que influencia a percepção das pessoas sobre a violência é o sensacionalismo midiático em torno dela. Basta ligar a TV ou rádio a qualquer hora do dia para constatar este fato. A mídia contribui com esse clima de temor e insegurança que assola a sociedade, quando, por exemplo, mostra constantemente a violência e a estrutura caótica da sociedade, o que, por consequência, provoca medo e estimula o individualismo da população. Ou quando, por exemplo, mostra as classes menos abastadas como recorrentes no crime, e quando também leva ao preconceito e à segregação de classes. E esta luz que a mídia dá à violência estimula e justifica o medo da segurança. Com isso, a gente pode perceber que tudo está conectado, que o sistema político-econômico, o mercado da segurança e o mercado da informação juntos colaboram para realimentarem o sentimento da insegurança e até mesmo a violência concreta. O imaginário do medo, portanto, pode ser o principal fator que põe fim às práticas entre as pessoas. Por exemplo, conversar nas calçadas e praças eram práticas antigas, bem comuns entre os jovens, idosos e donas de casa, mas que hoje, nos centros urbanos, é mais raro de se ver. Com isso, a gente pode concluir que o espaço não é inerte frente às ações humanas. Quanto mais se teme os espaços, mais nos isolamos e o evitamos, e por isso, mais inseguros estes se tornam, uma vez que a presença humana é um fator que proporciona certa sensação de segurança e o que o torna, por consequência, mais propícios às reais ações criminosas. Como mencionado anteriormente, dentre os fatores que contribuem para a construção do imaginário do medo e para a materialização da violência, destacam-se a falta de confiança no serviço público de segurança e o crescimento dos serviços privados de segurança. E como consequência desse discurso sobre a ineficiência da segurança pública e das reais ocorrências criminais, os espaços públicos, ruas, praças, se tornam quase que sinônimos de espaços inseguros. E os espaços privados, shoppings, clubes, condomínios, são considerados espaços seguros. Com isso, em nome da segurança privada, fecham-se ruas, cercam-se praças, constroem-se shoppings, condomínios e centros empresariais, cujos principais princípios básicos são autossuficiência, isto é, concentram o máximo de serviços no seu interior, dependem o mínimo possível da rua e afastam potenciais desordeiros e criminosos, mas também indivíduos e grupos indesejáveis, a fim de garantir a homogeneidade de classe e de estilos de vida na convivência intramuros. Neste processo, desenha-se um novo padrão de cidades, onde as residências assemelham-se às prisões e as relações sociais são reduzidas a grupos com características bem definidas. A incorporação de elementos de isolamento na arquitetura residencial pelos próprios moradores ou proprietários produz a ideia e a noção de um determinado estilo de vida das elites, que exclui o outro, diminui o contato humano e põe fim à sociabilidade humana. E assim, a arquitetura pós-moderna parece retomar as estruturas defensivas da Idade Média. Os condomínios fechados, tipo de habitação inspirados no modelo americano das gated communities, ilustram bem isto,
onde anteriormente acostumava-se ter edifícios e casas abertos para a rua, passou a haver muros, grades e cercas elétricas como forma de adaptação ao novo paradigma imposto pela sensação de insegurança. No Brasil, os condomínios podem variar de um simples edifício murado com guarita a verdadeiros bairros intramuros, como os alfaviles, modelo caracterizado pela prestação de serviços essenciais como escolas, academias, restaurantes, clubes. Com esses processos espaciais excludentes, pode ocorrer a segregação ou a fragmentação da cidade. Entende-se por segregação uma geografia produzida pela classe dominante, com o qual essa classe exerce sua dominação através do espaço urbano. Entretanto, o uso deste termo aqui no Brasil tem sido mal empregado. E aqui na cidade do Recife, por exemplo, evidenciam-se outros processos e não uma segregação de fato. No caso do Recife, o termo fragmentação expressa melhor a configuração espacial da cidade, pois não ocorre uma mera separação física entre classes economicamente distintas. Existe uma proximidade geográfica entre essas classes economicamente diferentes, que faz com que Recife aparente ter uma certa tolerância às diferenças. Contudo, o temor da população alimenta práticas que mostram o contrário, como, por exemplo, entre o Shopping Rio Mar e a comunidade vizinha. Para ilustrar e consolidar tudo o que foi explicado até aqui a respeito do medo e segurança em áreas centrais, vamos exemplificar com um estudo de caso que usa Recife de modelo, com foco nos bairros de Boa Viagem e Casa Forte, da dissertação Morfologias Urbanas do Medo, a materialização da insegurança em bairros nobres do Recife. Os bairros em questão foram escolhidos por abrigarem tradicionalmente uma população de média e alta renda, que são o público-alvo para o ramo da segurança privada, uma vez que podem arcar com os custos destes serviços. Mas, como bem sabemos, estes bairros não abrigam apenas as pessoas de classe média alta. Neles também existem comunidades carentes. Em Boa Viagem, de acordo com os dados de estudos de 2005, haviam 16 áreas pobres identificadas. Dentre elas estão as comunidades do Entrapoço, Coqueiral, Beira Rio e Pocotó. Em Casa Forte, a comunidade carente mais próxima era a Ilha das Cobras. Em relação à segurança pública, na época em que os dados para a pesquisa foram coletados, Boa Viagem contava com uma delegacia e o bairro estava dividido em 11 quadrantes, onde 22 motos e 11 viaturas faziam policiamento nas suas principais avenidas, Avenida Boa Viagem, Conselheiro Aguiar e Domingos Ferreira. Já Casa Forte estava circunscrito na área de cobertura da delegacia de Casa Amarela, bairro vizinho, e também contava com um policiamento feito em viaturas, motos e bicicletas. Os dois bairros também possuem uma intensa dinâmica diária devido à presença de várias atividades comerciais. Abrigam shoppings e diversos estabelecimentos de lazer, como bares e restaurantes. No bairro de Boa Viagem, há também uma imensa gama de atividades ligadas ao turismo e atividades empresariais pela proximidade do aeroporto internacional e por possuir a praia cartão postal da cidade. Como metodologia, a autora realizou um questionário com perguntas que as fizesse apreender a percepção das pessoas em relação à violência na cidade e no bairro onde residem. Algumas questões buscavam saber das pessoas entrevistadas como elas se sentiam em relação à segurança destes espaços, o que elas utilizavam para melhorar isso, como obtinham informações a respeito da violência deles e outros. E apesar da quantidade de pessoas abordadas para a pesquisa terem sido diferentes em cada bairro, 100 em Boa Viagem e 50 pessoas em Casa Forte, os resultados da primeira questão foram idênticos.
A maior parte do público questionado nos dois bairros acreditam que a violência na cidade tem aumentado, embora a Secretaria de Defesa Social ter apresentado índices em queda nos últimos anos. Este fato está diretamente relacionado aos elementos que constroem o imaginário do medo, e aqui o sensacionalismo midiático tem grande peso. A mídia local, com programas como Ronda Geral e Bronca Pesada, mostram diariamente inúmeros casos de crimes que alimentam ainda mais o imaginário do medo na população. É preciso reconhecer o importantíssimo papel que a mídia tem como difusor de informação, mas quando mal utilizado, como nestes casos, tornam-se o principal difusor da cultura do medo. Além dos meios de comunicação eletrônicos e impressos, as conversas também tiveram um papel relevante na composição do imaginário do medo dos entrevistados, principalmente por conta dos relatos de experiências alheias. Por exemplo, do público total abordado nos dois bairros, 86% possuem um amigo ou parente que já foi vítima de um crime na cidade do Recife. E mesmo quem nunca foi vítima direta de um crime, 42% do total, compartilha do mesmo sentimento de medo e sensação de insegurança. Outro fator que reforça o papel da mídia na formação do imaginário do medo é o estigma criado em cima de determinados lugares. Por exemplo, os bairros pobres do Recife, além de apresentarem uma série de problemas em relação à infraestrutura básica, são também considerados espaços inseguros, pois, em alguns casos, possuem habitantes envolvidos com a criminalidade. Com isso, aparecem constantemente nos noticiários sobre violência e acabam sendo temidos por habitantes de outras áreas da cidade. E sabendo que as pessoas constroem seus mapas mentais sobre as cidades baseados em seu imaginário, muitas vezes elas temem lugares que não conhecem ou nunca estiveram por conta disso. Com isso, essa divisão da cidade em espaços seguros e inseguros acabam consolidando o processo de fragmentação, além de colaborar com a valorização de espaços privados da cidade. Apesar disso, neste estudo, houve uma evidente diferença de opiniões entre os bairros quanto à segurança em relação à proximidade de favelas. Isso se deve ao fato de que dentro do bairro de Boa Viagem, os residentes dos edifícios de luxo compartilham o espaço com muitas pessoas que habitam em aglomerados subnormais. Como é explicado, a falta de confiança no sistema público de segurança é um dos elementos primordiais para o fortalecimento da sensação de insegurança da população. Das pessoas que já tinham sofrido delito nas pesquisas, 41% não registraram a ocorrência. Entre os motivos alegados estão a falta de confiança na polícia e o baixo valor dos objetos roubados, como celulares, por exemplo. Com relação às estratégias adotadas pela população, está cada vez mais visível na paisagem das cidades, especialmente em bairros nobres, a adesão a formas privadas de segurança. Adere-se a uma variedade de artigos eletrônicos e serviços de vigilância, tanto em Boa Viagem quanto em Casa Forte. Quanto mais luxuosas as residências, mais protegidas. Porém, até mesmo residências não luxuosas possuem aparatos de proteção, como câmeras de vídeo e cercas elétricas. Estes objetos, que até poucos anos não faziam parte destas paisagens, configuram hoje uma nova morfologia espacial, a morfologia do medo. Já está claro que para o problema da violência não há uma solução única, e sim que é preciso uma série de ações que vão de políticas públicas efetivas de inclusão social a ações de manutenção da ordem e combate ao crime. Está claro também que o problema da violência é também um problema de ordem psíquica, ou seja, que o medo decorrente da violência está por trás de muitas ações praticadas pela população, ações pautadas no individualismo e na valorização dos serviços privados. Por isso, políticas que visem apenas a redução de índices não são suficientes para tornar a cidade mais segura perante a opinião pública.
É preciso desenvolver ações que combatam também o medo da população através do incentivo da revalorização dos espaços públicos, não só aqueles que despertam interesses econômicos, pois quanto mais dinâmico o espaço, com uma infraestrutura que atraia a presença humana, maior a sensação de segurança de seus usuários. E é aqui que nós, como arquitetos urbanistas, devemos contribuir com mudanças. Devemos projetar pensando na variedade de funções de um meio, visando dar possibilidades de inter-relações e estimular o uso e movimentação do espaço urbano. Só isso, somando a reivindicação de nossos direitos como cidadãos e de serviços como uma operacionalidade espacial mais justa e igualitária, diminuirá a barbárie que assola a sociedade brasileira e nos permitirá uma perspectiva de futuro menos alarmante.